Se você tem acompanhado o mercado cripto nos últimos anos, com certeza você já ouviu falar sobre a expressão ETF de Bitcoin, ETF de Ethereum, vai se lançar um ETF de criptomoeda XYZ. Mas afinal de contas, né, o que é um ETF? Nesse vídeo a gente vai entender o que é o ETF voltado para criptos e por que ele é tão importante para o momento atual que nós estamos vivendo. Porque a depender da moedinha que você está olhando para comprar, se ela tiver um ETF, provavelmente ela pode se valorizar muitas vezes. Então é muito interessante você entender essa estrutura de ETF, porque por causa desses ETFs, talvez a gente vai romper todo esse histórico de ciclo que a gente tem para se tornar um novo ciclo totalmente diferente. Então, isso é uma peça chave para o mercado cripto. Então, sem mais informação, bora pro vídeo. Pessoal, meu nome é Felipe, o meu canal é o Descomplica Cripto, mas hoje estou aqui a convite da Coinext para a gente falar sobre o que é um ETF e principalmente porque ele é tão importante para o mercado cripto e no momento que nós estamos vivendo principalmente. Mas primeiramente vamos para conceitos básicos, né? O ETF, ele nada mais é do que um fundo de índice negociado em bolsa. Então é um tipo de investimento que visa replicar o rendimento de um determinado ativo. E essa é uma estrutura de investimento muito comum no mercado financeiro tradicional. Por exemplo, nós temos o VOO, que é um ETF que replica o índice de preço do S&P. São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Temos o ETF da Bolsa de Valores, da B3, que replica o valor das principais bolsas que nós temos no Brasil, e temos o ETF de Bitcoin, que replica o preço do Bitcoin para aquele ativo. E esse ativo sendo negociado em bolsa permite que investidores invistam neles facilmente aí nas corretoras tradicionais que a gente tem. Agora, por exemplo, um ETF de cripto, ele nada mais é do que um ativo que replica o preço de uma ou mais criptomoedas. Imagine que você tem uma cesta onde tem ali maçã e banana. Aquela cesta, ela vale o exemplo do preço da maçã e da banana juntos. Então, um ETF ele basicamente é isso, é uma cesta que pode ter só um tipo de produto ou mais produtos ali dentro. E aí o preço dessa cesta se compõe de acordo com o preço dos itens que estão lá dentro. Porque apesar da estrutura possa ser um pouco complexo, o conceito é muito simples. Eu quero comprar Bitcoin, mas eu não quero comprar Bitcoin diretamente. Então eu vou lá no banco X, no banco Y, no banco Z e compro Bitcoin por lá, pagando uma taxa enorme, pedindo ali, não tendo autocustódia, não tendo controle do seu dinheiro, mas você pode utilizar esse instrumento específico que tem vantagens e desvantagens. Primeiro ponto que um ETF de Bitcoin ou de outras criptomoedas, ele pode ter um lastro físico, entre aspas, né? Um lastro onde aquela gestora daquele ETF vai ter a quantidade de Bitcoins que ela tem disponível para vender em caixa, ou pode ser um preço sintético, onde esse lastro ele não vai ter relação com o preço atual do ativo, mas preço de contratos futuros. E aí são instrumentos financeiros que são um pouco mais restritos pelo fato que precisa ter um contrato futuro daquele ativo para essa estrutura de ETF. Mas basicamente o ETF é isso, é uma cesta onde a gente tem vários ativos e o valor daquela cesta é o valor daqueles ativos. Mas Felipe, se eu posso vir aqui na Coinext com muita facilidade comprar Bitcoin, Ethereum, outras criptomoedas, por que uma pessoa investiria em ETF? Eu também me faço essa pergunta, né? Mas tem vantagens e desvantagens. Mas se você chegou até aqui nesse vídeo, já deixa o seu like, se você não tiver deixado, já se inscreve aqui no canal da Coinext, comenta aqui para mim se você investe ou já investiu em algum ETF ou ETF de cripto, para a gente converter esse ETF aí para criptomoedas mesmo dentro aqui da Coinext, tá? Mas voltando pro vídeo, né? A gente tem vantagens e desvantagens de se investir em um ETF. Qual que é as vantagens primeiro? Se a gente for pensar nas gerações, a gente tem aí os baby boomers, a gente tem a geração silenciosa, a gente tem os millennials, né, que eu tô nessa faixa aí, ó, confessando a minha idade. Essas pessoas geralmente elas não nasceram na era da internet, mas a gente tem mais de 100 anos de estruturas de ações, estruturas de investimentos em contratos futuros. Então, eles estão acostumados com esse tipo de investimento. Muitas pessoas já ouviram falar de ação
de Itube 3, Itaú, Vale 3, Vale, Petro 3. Então essas pessoas geralmente elas já investem nesses instrumentos e podem investir também em cripto, que essa é a moedinha do hype, né, que os adolescentes estão ganhando bastante dinheiro, que está dobrando, triplicando de preço aí. Outro dia estava 30 mil dólares, depois foi para 60, agora está 100, já bateu 120. Aí os olhares dessas pessoas começam a olhar para Bitcoin e outras criptomoedas, como Ethereum, como XRP, e eles perguntam assim, como que vai se investir? Então, esses bancões criam esses ETFs para essas pessoas investirem. Então, tem um ponto ali da curva de aprendizado, né? Se essas pessoas fossem comprar, abrir uma conta numa corretora cripto, apesar de que aqui no Coinex é muito fácil você abrir sua conta, mas criar uma wallet, salvar ali 12, 24 palavras, ter ali uma Ledger, uma Trezor, uma SafePal, é um processo que a gente vem educando aqui no YouTube, por exemplo, as pessoas já têm autocustódia, mas tem gente que não consegue. Então tem uma questão de segurança, que a pessoa ela já conhece, ela se sente segura com o home broker dela ali e compra ali um ETF, um Hash 11, por exemplo, ela já está exposta ali a Bitcoin. Outras pessoas consideram, nossa, tem uma segurança porque é um mercado totalmente regulamentado, está na B3, né? Tá ali, né, já com muitas pessoas olhando o balanço ali das empresas, é uma estrutura mais segura ali da B3, né? A gente tem o caso da IRB aí, a gente teve o caso da Americanas aí, então não recomendo. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas a gente teve várias fraudes em balanços aí dessas empresas gigantes que estão aí na B3 e quem sabe quantas outras a gente tem. E tem a questão da diversificação também, porque a pessoa compra um ETF ali e ela já consegue se expor a várias criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Chainlink, Solana, essas criptomoedas ali dentro de alguns ETFs específicos. Ele comprou um instrumento só e já investiu em todas essas criptos. E tem os pontos negativos que são muitos, eu vou citar alguns, né? Primeiro que se cobra uma taxa enorme em comparação a se você comprar essas criptomoedas diretamente, preço que você paga pela comodidade. Então tem as taxas que são cobradas aí, tanto da administração, tanto para a compra desse ETF, geralmente a gente está falando de 1%, 2,5% no máximo ali ao ano. Você tem o menor controle sobre aquele ativo, então agora eu quero estar mais exposto a Ethereum e não tanto a Bitcoin. Você não consegue fazer isso, é só o gestor do fundo que pode fazer essa dinâmica, e entra também o risco da má gestão desse ativo. Então ele talvez alocar, fazer uma alocação não tão interessante, ou pode tentar se expor a alguma criptomoeda um pouco mais arriscada e acabar perdendo dinheiro. Então esses são riscos que a gente tem ao investir em ETF. No início do vídeo eu falei que os ETFs vão mudar a forma que os ciclos do Bitcoin operam ao longo do tempo. Então eu não acredito mais que a gente vai ter aquelas quedas gigantes que a gente teve e depois aquelas altas absurdas que a gente vai ter. As altas a gente vai continuar tendo, mas eu duvido muito que nós teremos aqui aquele ciclo novamente de bear market que a gente tinha, caindo 70%, 80%. Por causa de quê? Por causa dos ETFs. Os ETFs eles estão lambendo toda a oferta de Bitcoin, toda a oferta de Ethereum, mas principalmente Bitcoin, que a gente tem. Dificilmente uma empresa gigante ela vai comprar criptomoedas diretamente. Provavelmente ela vai comprar via um ETF e vai deixar essa custódia para esse ETF. É isso que está acontecendo, por exemplo, com o ETF da BlackRock. A BlackRock ela tem vários investidores institucionais. O investidor institucional está comprando muito Bitcoin através dos ETFs. A gente está vivendo o início de uma narrativa muito interessante chamada de Bitcoin Treasury Companies, né? Empresas que estão colocando Bitcoin dentro do seu caixa e elas estão colocando esses Bitcoins dentro dos seus caixas através dos ETFs, que foram feitos para as empresas se exporem de forma mais fácil ao Bitcoin e outras criptomoedas. Então, quando se tem o anúncio de um ETF de uma cripto, ou quando se tem literalmente o lançamento de um ETF de uma cripto, a gente tem aí um volume gigantesco de dinheiro entrando. E por que que o ciclo vai mudar? Porque nunca se teve tanto dinheiro, principalmente o dinheiro institucional, entrando dentro do mercado cripto. Então, é meio que a criação de um ETF abre uma porteira para a boiada de dinheiro entrar. Então, a gente mistura ali regulação
mais fair para o mercado cripto, o Fed cortando taxa de juros, as empresas com apetite a risco, o Jeremy Powell imprimindo dinheiro aí como se não houvesse amanhã, distribuindo para as empresas. Elas estão com essa nova narrativa de Bitcoin Treasury Companies, né? A gente vai trazer um vídeo futuramente falando sobre isso aí, das empresas que estão comprando Bitcoin como se não houvesse amanhã, e você não deveria vender os seus Bitcoins para grandes empresas, pelo contrário, fazer o que elas estão fazendo, que é acumular Bitcoin, mas o ETF em si é um instrumento que possibilitou uma grande entrada de dinheiro para dentro do mercado cripto e por isso ele está mudando completamente a forma que o Bitcoin ele trabalha ao longo do tempo. Então, se você chegou até aqui, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal da Coinext. Conhecimento é uma das coisas que vai fazer ter mais dinheiro no seu bolso e é isso que a gente tem feito aqui no canal da Coinext. Até a próxima!